Sempre que há um Dyson para testar é dia de festa aqui no canal. Assim, hoje é dia de festa. Este é o novo Dyson Watch G1 e sim, é um lavador de chão. Há outros como ele, ou mais ou menos como ele, de outras marcas, mas eu sinto que esses, ao lado deste, parecem banais por várias razões. Uma delas é que ele vem com o selo Dyson e só por isso as expectativas estão logo bem lá em cima. Hoje é este Watch G1 que vai estar debaixo da lupa, vou testá-lo e no fim vais ficar a saber se eu acho que vale ou não o investimento. Olá, eu sou o Rui Tucana e aqui no Está Ligado falo de todo o tipo de tecnologia, sempre de uma forma independente. Aqui não há vídeos patrocinados. Se gostas de análises claras e transparentes, subscreve então o canal e ativa as notificações. Bom, eu tenho a certeza que conhece a Dyson. A marca britânica é famosa por estar continuamente a fazer uma espécie de reinvenção da roda. Ou seja, a Dyson pega em coisas banais, tipo aspiradores, secadores de cabelo, ventoinhas. Só que depois pega nisso e melhora-os em todos os sentidos. Agora, chegou a vez das esfregonas. Já agora, antes de avançar, deixa-me só dizer-te que no primeiro dos comentários que eu vou deixar afixado e também na descrição deste vídeo vais encontrar links para este bichinho da Dyson, não só para ele, como para outros equipamentos que podes achar interessantes. Estamos então perante, eu vou chamar-lhe um lavador de chão, a Dyson, e eu acho que até com alguma razão. Chama-lhe máquina de lavagem de pavimentos, uma coisa assim mais pomposa. E máquina porquê? Bom, porque está carregadinha de tecnologia, até bateria, isto tem. Ele tem uma autonomia de um pouco acima de meia hora. Assim, em pavimentos duros, o Watch G1 é capaz de remover sujidade líquida, mas também detritos sólidos, coisas pequeninas, ok? Com uma só passagem. Portanto, isto não aspira, isto limpa. Dito isto, a coisa é de tal forma também que se não tiveres animais de estimação em casa e se fores cuidadoso e limpinho, eu direi que até podes utilizar o Watch G1 sem aspirar o chão antes. Nota é que limpa recorrendo a dois rolos de microfibras que rodam em sentidos opostos. Depois tem também dois tanques de água, um para a água limpa e o outro que fica em baixo, que é para a água suja, que vem das duas esfregonas que estão para ali a esfregar o chão. Tudo isto, portanto, os esfregonas e os reservatórios de água funcionam durante as lavagens, depois de se passar a mopa pelo chão. A seguir é um ciclo de autolimpeza, já na base, na estação também de carregamento, porque também vais ter de carregar a bateria. Ele aí faz uma lavagem profunda às próprias escovas, e isso também ajuda a separar os resíduos líquidos dos resíduos sólidos, daquela sujidade mais tipo grãos de arroz. Atenção, é que apesar das escovas serem limpas, elas continuam a ter água, e digo também que a operação que tens de fazer manualmente, portanto, a remoção do tabuleiro com os detritos sólidos, bom, com o tempo, com a experiência, ganhas algum jeito, mas é sempre uma coisa chata de fazer. Confesso, é que a Dyson me apanhou desprevenido quando diz que isto é só para usar com água. É isso mesmo, a Dyson até faz esse aviso: se puseres detergente, certifica-te que é pouco e que ele é suave. Nada de lexívias, ok? Bom, eu parti assim para essa ideia de pé atrás, mas a verdade é que, e digo já isto, fiquei muito impressionado com a limpeza, com a cor da água que fica, a água suja. Apesar de não ter detergente, isto lava a sério. E já agora, aqui entra uma funcionalidade que eu acho que é interessante, que são os 3 modos de limpeza, que é uma das poucas coisas que eu te consigo mostrar com ele aqui assim ao meu lado, é que tens 3 níveis, e eles vão aparecer aqui assim. Este é o nível 3, tens o nível 1, que é o que usa menos água, depois o 2, depois este 3 é já para coisas assim mais pegajosas, e ainda tens o Max, que é ficares a carregar neste botão cinzento. Este modo Max devia-se chamar-se modo Mad Max, porque é para quando queres ir à guerra, ou seja, quando o chão está mesmo nojento. Para trocares de modos é a tal história. Bom, tocas aqui e vais avançando. O design é aquilo que se espera de um produto da Dyson, é robusto, está bem acabado, não há arestas esquecidas, tudo encaixa super bem. Da mesma forma, também não há peças soltas, não há ruídos ocos, não há assim uma sensação, isto é tudo em plástico, mas não há assim uma sensação de plástico barato, nem nada que se pareça. Agora, passo para a prática. E bom, para além da utilização apenas com água, sem detergente, repito, a primeira coisa que me saltou à vista é que ele é muito mais silencioso do que aquilo que eu estava à espera. A segunda é que os rolos fazem um trabalho assim bastante uniforme mesmo. Parece que estás a passar um pano, mas assim com pressão constante e com a dose de água sempre que é necessária. E mesmo com coisas assim mais pegajosas no chão, tipo molho ou café, o Watch G1 consegue dar conta do recado. Depois, se precisares mesmo, tens o tal modo Mad Max para coisas ainda piores. Lembra até do tal detalhe que é surpreendente, a meu ver, que é
ele não é um aspirador. O Wash G1 apanha migalhas, apanha grãos de arroz, apanha pelos, muitos pelos que ele apanha aqui do meu cão e do meu gato, apanha terra também, e pronto, guarda tudo isso num reservatório próprio, mas fica assim misturado com a água, portanto, não vai parar ao depósito de água suja, atenção, fica neste depósito vermelho que também está muito molhado, porque também tudo isto passa pelas escovas, tudo isto é apanhado pelas escovas, não é aspirado antes e depois passado para ali. Não, isto não tem nada que se assemelhe a um aspirador. De facto, tem uma bateria, de facto, tu ouves que está alguma coisa a acontecer, mas o que está a acontecer é a bateria dar movimento às escovas que estão por baixo. Tem escovas com microfibras, ok? Portanto, nada aqui é aspirado, ele vai apanhando as coisas que estão no chão, ele apanha através das escovas e depois põe nesse tal reservatório. Mas como eu dizia, o facto desta sujidade sólida não ir parar ao depósito de água suja simplifica muito a limpeza desse reservatório no fim. Isto, apesar de não ser assim muito agradável ter de tratar à mão dessa parte, e é isto que estás a ver agora, primeiro tens que puxar o reservatório uma base maior, depois pegas nesta cena vermelha, isto, pronto, depois ou levas para o balde de lixo ou na retrete, onde tu entenderes, mas não é fixe estar assim a pegar nesta sujidade assim toda molhada, não é? Repara que ao longo deste vídeo, já deves ter reparado, na verdade, estás a ver dois tipos de imagens, algumas foram captadas por mim e são aquelas que parecem super amadoras e outras foram captadas pela Dyson e são aquelas que parecem um anúncio comercial. Portanto, não é que eu adoro utilizar essas imagens da Dyson, mas pronto, são melhores do que as minhas e eu acho que ajudam a que tu percebas melhor como é que tudo isto funciona. Quanto ao uso no dia-a-dia, ele não é pesado, mas também não é leve. Não é uma esfregona, portanto, e eu agora não estou a falar do peso, ok? Quando eu digo que ele não é uma esfregona, eu refiro-me à mobilidade, que não é má, mas também não contes com coisas que consegues chegar ali aos cantos, como consegues com a esfregona. Portanto, isto pode ser algo chato para chegar assim um cantinho mais difícil. Consegues baixar imenso o equipamento e passa na boa por baixo de mesas e de cadeiras, portanto, não é problema por aí. O depósito de água limpa também é fácil de encher, o de água suja também é fácil. No final de cada operação tens de os esvaziar ainda antes daquele modo de autolimpeza, e isso também não custa absolutamente nada. Nem vais ter azares com água suja cair fora do sítio, não vais mesmo, é tudo muito estanque. Portanto, nesse aspecto, eu acho que até é mais seguro do que uma esfregona e um balde. Quanto aos cuidados de manutenção, não precisas de limpar o Wash G1 à mão depois de cada utilização, tens portanto, a tal função de autolimpeza, ele trata de si próprio. Claro que a tal parte com os resíduos sólidos, essa sim, tens de tratar todas as vezes, mas pronto, aquilo que eu me referi é que a Dyson ao fim de 3 operações diz que convém lavar manualmente os rolos, aquilo que eu chamo as esfregonas, ok? Portanto, isso é de 3 em 3 lavagens. Portanto, também não é absolutamente autónoma, mas eu não conheço nada que seja absolutamente autónomo neste campo, mas a verdade é que a manutenção não é muito complicada, nem é propriamente um trabalhão. Antes das conclusões, deixa-me só lembrar-te e sugerir-te que subscrevas o canal. Basta encontrares o botão que diz subscrever e depois dares-lhe um toque, um clique, se estiveres no computador. Ativa também as notificações. Para além disso, podes e deves subscrever os meus grupos, ou no Telegram ou no WhatsApp. São grupos de descontos, onde eu te chamo a atenção para a tecnologia que caiu para o preço mais baixo de sempre. Portanto, nunca houve uma oportunidade tão boa quanto aquela para comprares algum equipamento que eu esteja a falar lá. É uma lista, repito, é uma lista por dia, portanto o teu telefone não vai estar continuamente a fazer plim, 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 porque pronto, é uma, duas no máximo por dia. Segue-me porque vais gostar e vais poupar muita massa. Mas vamos então àquilo que eu gostei mais. Tens a qualidade de construção. É verdade que é tudo muito plástico, disse há pouco, mas parece que nada existe sem ter sido profundamente pensado. Depois, é relativamente silencioso. Gostei também de ver a separação entre a água limpa e a água suja, aquilo chega a parecer magia à medida que vai acontecendo. De resto, os resultados falam por si, mesmo na sujidade mais difícil, ele chega lá. O que eu não gostei tanto é que é caro para aquilo que faz, mesmo para os padrões da Dyson, até porque não substitui um aspirador, ou seja, continuas a precisar de ter dos dois, isto e um aspirador. Não só isso, como penso que em muitas casas, na minha, por exemplo, continua a ser necessário aspirar antes e só depois é que passo o Wash G1 pelo chão. A manutenção, se usares regularmente, pode tornar-se um bocadinho chata. Refiro-me às escovas. Os detritos também, os detritos sólidos também, tirar aquilo também não é fixe. E por fim seria um milagre, mas era bom que pudéssemos utilizar isto em carpetes. Não dá, isto é só para pisos duros. Já agora que estou a olhar para ele, este ecrã também é do mais pequenino que se podia arranjar, podia pelo menos ocupar esta área toda. Não, é mesmo uma coisinha pequenininha.
Mas então vale a pena? Bom, se tiveres em casa pavimento duro, tipo madeira, tijoleira, ou lá como é que se chamam as novidades que entretanto apareceram, flutuante e essas porras, se gostas de ter tudo assim sempre impecável e se estás disposto a pagar para não te chateares com baldes e com esfregonas, sim, isto é uma excelente solução mesmo. O Wash G1 limpa bem, lava melhor do que eu pensava, mesmo utilizando só água. E claro, se quiseres utilizar detergente, desde que tenhas cuidado com o tipo e com a quantidade de detergente, não vais ter chatices. De resto, eu não só gosto da qualidade de lavagem, como também acho que, feitas as contas, acaba por exigir menos esforço físico do que uma esfregona tradicional que andas para ali, para trás e para a frente. Dito isto, se procuras um tudo em um, uma coisa com aspiração incluída, então claro que este não é o que tu queres. Aí sugiro-te um outro equipamento da Dyson, é mais caro, mas pronto, é Dyson, e faz as duas funções, portanto, aspira e lava. É o Dyson V15S Detect Submarine. Esse é aquilo que a indústria chama wet dry, portanto úmido seco, isto ao passo do Wash G1, que é só wet, portanto úmido. Ele, no fundo, não tem a tal função seca que é a função de aspiração. A Dyson sublinha isso mesmo, e na prática é mesmo assim, ele só lava, mas o que lava? Lava bem. Se gostaste da review, deixa o teu like, ajuda imenso o canal. Se quiseres ver mais análises com produtos do dia-a-dia, com tecnologia que anda assim a reinventar-se, também já sabes, subscreve. De resto, toma lá, um grande abraço